Tá todo mundo me ouvindo? Então vamos embora aqui para trigonometria. Então, trigonometria, o que significa essas palavrinhas aí primeiro, né? Eu tô dando bem uma retomada, tô retomando assim, porque eu queria que vocês entendessem isso. Eu dou uma retomada assim básica, porque eu não sei o que ela vai vir daqui para frente. Vem exercício que é mais tranquilo, vem exercício que pede base lá atrás, como eu escrevi no grupo, e aí o cara não lembra, aí acabou. Aí tá morto no exercício. Então, ó, trigonometria é né? 3 lados medida. Então, medida de 3 lados, tá? Que a gente vai, que é o resuminho dessa matéria, dessa parte aí da matemática. E o que nós vamos fazer? Por isso que eu falei que é muito conteúdo, talvez tenha que dividir em dois. A gente vai falar um pouco de tipo de triângulo, vou retomar um pouquinho, falar de relações trigonométricas, os números radianos, que a gente vai ver o que é aquele π. Até uma aluna me mandou a pergunta, eu acabei falando rápido para a resposta e não deu certo também a resposta que eu mandei. Funções trigonométricas, comportamento dos gráficos, relação fundamental e identidade trigonométrica. Essas identidades aqui, ela tem usado um monte aí, eu pesquisei, e tem mais. Por isso que eu decidi também amanhã, vou ver se eu sento aqui, faço a semana 3 e 4, e aí eu vou fazer os mapas mental para a gente ter na mão, para a gente só resolver exercício depois. E aí, esse tipo de triângulo que a gente tem, ó, só para dar uma relembrada aí, é o isósceles, né? O isósceles, no caso, tem pelo menos 2 lados iguais, tá? E normalmente um diferente. Ele vai ter 2 ângulos aqui iguais. O retângulo, ele tem um ângulo reto, né? O ângulo reto é uma quina, tá, pessoal? Normalmente a quina aqui é um ângulo de 90 graus. Todos os lados iguais a gente fala que é o equilátero, tá? Equilátero, todos os lados iguais. Tenho também o escaleno, que são os 3 lados diferentes, tá? O acutângulo, que tem 3 ângulos agudos menores que 90 graus. E eu tenho um obtuso, que tem um ângulo maior que 90 graus, seria esse ângulo aqui, esse triângulo, né? Um ângulo maior de 90 graus seria o obtusângulo. Esse nome louco aí. Não sei se pode por questão desse tipo, por isso que eu estou dando uma relembrada. E aí, para começo de conversa, a gente vai cair na fórmula de Pitágoras. Que o Pitágoras ele fez a primeira relação trigonométrica não, a primeira relação do triângulo, né? Ele usou um triângulo retângulo, que é esse que tem esse quadradinho com a bolinha no meio, significa que você tem um ângulo de 90 graus. E aí isso aqui forma uma quina. E com essa quina você tem a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa sempre fica do lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, o lado oposto é a hipotenusa. E os catetos são os outros 2 lados, tá? Então ele inventou essa fórmula, tem como demonstrar essa fórmula, tal. Não vou entrar nesse mérito, vou até mostrar outras aí de seno e cosseno, mas esse aqui, para não prolongar tanta aula, mas tem experiência na internet, os caras fizeram com caixa de areia, é mó legal, assim, né? Com água, que ele consegue demonstrar que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos 2 catetos. E aí a gente tem umas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu já até coloquei uma figura aqui, que é para a gente meio que decorar, né? Um cara correndo com uma Coca-Cola na mão. Então, ó, vocês vão perceber que quais são as relações trigonométricas que a gente tem, que tanto aparecem aí nos exercícios, e às vezes o povo fala, puta, o que é isso aqui, né? A primeira relação trigonométrica que a gente tem, deixa eu ver que alguém falou no chat. Exato, o Rafael já me denuncia. Corri e caí com a coca. Então, ó, primeira relação, seno, né? Você vai usar corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu coloquei um carinha aí correndo com a coca. O cosseno, a gente usa o cair, né? Coloquei um menininho caindo, para vocês lembrar. E a tangente, ela é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então,
corri, caí com a coca. Seno, cosseno e tangente. Né? Poxa, para que vocês vão. Para eu vou usar isso? Vocês vão ver, eu separei aqui uma meia dúzia de exercícios aí para a gente fazer, tanto de Pitágoras quanto esse, para vocês terem uma ideia, pelo menos, de onde surgiu tudo isso, né? E aí, lógico, vai caindo uns exercícios lá que tem as relações trigonométricas. E aí. Anderson, Oi. isso daí é a mesma coisa que o soca à toa? Ah, não lembro desse não. Soca à Alô? toa? Oi. Diga. Oi, isso daí é a mesma coisa que o soca à toa? Tem essa daí também? Essa eu não conheço. Soca à toa deve ser também outro jeito que eles fizeram para decorar, né? Mas eu acho que é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Depois eu vou até pesquisar. Eu lembro da Pô, corri cair com a coca. pô, Anderson, Eu vou te mandar no WhatsApp. Manda. só uma pergunta. Aquele negócio que tem que o triângulo 3, 4, 5, diz que ele resume, em vez de fazer o quadrado, só multiplica por 3. Tem uma fórmula de encurtar a história, não tem? É o Diz que 345. O triângulo 345 é o primeiro exercício que eu fiz aqui, que eu vou colocar para vocês, é esse aí. Só que é com relação a tá. Pitágoras. Isso, é Pitágoras, exatamente. Eu vi uma vez um professor no YouTube falando que tem um negócio do 3, 4, 5 que ele facilita o raciocínio. Sim, em alguns sim. Beleza. Então, ó. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Ah, a Bianca também falou. Beleza. Então vamos lá. Então aqui a gente tem alguns ângulos notáveis, né? Ó, que é esse ângulos que a gente. Que aí ela coloca em alguns exercícios lá e o pessoal fala, poxa, de onde apareceu esse raiz de 2 sobre 2, né? E é justamente daqui, ó. Ela pega, então, os valores de ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus, onde você vai ter no seno meio, 45 raiz de 2 sobre 2, 60 graus raiz de 3 sobre 2. No cosseno esse negócio inverte, né? Ó. 30 graus raiz de 3 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2, 60 graus meio. A tangente, raiz de 3 sobre 3, saiu errado aqui, é sobre 3 aqui. 1 e raiz de 3. Vou até consertar depois lá no slide, na hora de passar. Acho que foi copiando e colando o sobre 2 aí, ficou sobre 2 aí embaixo. E aí eu coloquei alguns a mais aí, né? Que é o de 90 graus, que o seno vai valer 1, em 180 ele vale 0, 360 ele vai valer 0. O cosseno em 90 graus, ele vai valer 0, em 180 graus ele vai valer menos 1, cosseno de 0 e 360 graus é 1. A tangente de 90 graus ela não existe, 180 vale 0, 360 vale 0. Deixa eu ver quais as perguntas aí. Tem uma musiquinha, tem sim. Eles cantam na internet, é igualzinho de Natal lá. A musiquinha é exatamente a de Natal lá, que eles falam que é 1, 2. Aqui eles vão falando aqui: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vai falando: a raiz vai no 3 e também no 2. É igual de Natal. Tem cara cantando aí na internet. Isso mesmo. Tem a musiquinha pra você decorar. Porque os ângulos notáveis normalmente eles não pedem, tá, galera? Como é que se diz? Em concurso, as coisas eles não dão. Eles acham que você tem que saber esses ângulos aí e tchau. Isso é uma dúvida que talvez eu encaminhe para lá, se a gente vai poder usar algum tipo de tabela, porque a tabela de derivada é enorme. Essa é a minha primeira preocupação, se nós vamos ter que decorar toda a tabela, e as relações trigonométricas, as identidades trigonométricas também é um monte de relação. E aí aqui, ó, a gente vai ter, ó, a definição de números radianos. Então, um radiano é a unidade de medida para ângulos definida pela razão do comprimento do arco de um círculo pelo raio do círculo. O cara pegou aqui um círculo, né? E aí ele pegou o comprimento do arco e o tamanho do ângulo aqui, ó. Então é a razão do comprimento do arco
pelo raio. É a divisão dessa medida em verde pelo raio que eu medi aqui embaixo. Né? Um radiano é um ângulo em que a razão é igual a 1. Então, um radiano é quando esse tamanho desse arco dividido pelo raio dá 1. O que importa aqui saber nesse negócio? Né? O que importa saber é que aqui a gente tem o raio, né? É que meu π em radianos, tá? Ele vale 180 graus. Tá? Então, o número π em radianos vale 180 graus. Ah, vale 3,14. Sim, vale 3,14 também. Só que quando você trata em trigonometria em outra especificação de números, seria como se fosse o binário, vamos dizer assim, né? Em radianos ele deixa de valer 3,14, vale 180 graus para nós. E 2π, consequentemente, vai valer 360 graus. Tá? Só lembrando que o π é uma relação entre perímetro e diâmetro. O cara pegou várias circunferências aqui, né, e dividiu toda a extensão desse arco. Se eu pegar uma linha, né, fizer um círculo aqui no chão, conseguir medir essa linha e dividir pelo diâmetro dela, só lembrando que o raio é do centro da circunferência até a extremidade e o diâmetro é de uma ponta até a outra, que é 2 vezes o raio. O diâmetro normalmente sai daqui de uma ponta e atravessa a circunferência até a outra, tá? Então, se eu pegar o perímetro e dividir pelo diâmetro de qualquer circunferência, ele vai obter esse número irracional, que a gente fala que é uma constante, 3, 14, 15, 92, 653. É um número que não tem... como que eu posso dizer? Não tem fim, né? Porque ele é irracional. Tá? Então vamos lá. Eu achando que nunca ia precisar. Pois é, Bianca. Bom, aqui, ó, eu fiz mais ou menos, ó, como que você faria para achar, por exemplo, se eu tenho π 180 graus, eu quero achar 45 graus. É só você fazer uma regra de 3 aqui, né? Ó. π vezes 45, x vezes 180. Então, se eu converter 45 graus em radianos, para mim daria π sobre 4. Né? Então, ó, o π eu multiplico por 45, o x por 180, 180x igual a π 45, x igual a π 45 sobre 180, dividi em cima e embaixo por 45, me sobrou π sobre 4, que seria eu converter de graus para radianos. Né? Ah, quero converter de radianos para graus. Põe 180 graus e divide por 4 aqui. Você vai achar o valor em graus de volta. Deixa eu ver o que eu fiz. Bom, então aqui, ó, a gente vai começar a entrar na parte da relação trigonométrica. Ele pegou uma circunferência de raio 1, né? Começando com 0, né? Π na outra extremidade, então eu saio daqui e corro até π, na outra extremidade aqui da na meia circunferência, né? E aí, se eu der uma volta completa nela, ela vai valer 2π, que isso é 360 graus. Aqui, no 90 graus, a gente representa por π sobre 2, e no 270 graus, 3π sobre 2. Tá? E aí a gente tem os principais ângulos aí da circunferência. E aí, o que ele fez? Né? Como que eu sei, como que eu acho essas relações, né, de seno e cosseno? Então, seno eu vou ler aonde está o eixo y, o cosseno eu vou ler onde seria o eixo x, os valores dele. Que aí a gente vai ver em graus e converter isso em valor, que é o seno de 45 é igual a cosseno de 45 e dá a raiz de 2 sobre 2, né? Que eu acabei de falar a tabela para vocês. Então, ó, esse slide ficou, preciso dar uma consertadinha. Então, no primeiro quadrante, ó, o que eu fiz? Passei
uma reta tangente aqui ao círculo, né? Ao círculo trigonométrico. Tenho total de π 180 graus. E aqui eu inscrevi um triângulo retângulo lá dentro. Então, ó, como que eu sei o valor de seno? Eu vou ler o seno aqui, ó, no onde é o eixo Y. Então, é cateto oposto sobre hipotenusa. Corri. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. Cateto. Corri, caí. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso seria a leitura do meu cosseno, seria aqui na onde seria o eixo X. E a tangente, você vai ler ela lá fora, que é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que eu peguei a parte de Pitágoras lá de trás para vocês conseguirem entender esse círculo trigonométrico aqui com o triângulo escrito. Então, no primeiro quadrante aqui do meu plano cartesiano, que isso aqui é um plano cartesiano, não deixou de ser, e aqui é o meu primeiro quadrante, meu seno é positivo, ó, os valores que eu estou lendo é positivo, o cosseno, por enquanto, é positivo, e minha tangente, que eu leio aqui também, ela é positiva, ó, ela está acima do eixo zero aqui, ó, certo? Em verdinho. Aí, de novo, ó, fazendo o meu triângulo andar para o segundo quadrante, né? Eu vou andando com ele para cá. Eu vou ter, no segundo quadrante, seno continua sendo positivo, mas meu cosseno agora é negativo. E minha tangente vai ter que bater uma reta lá do outro lado aqui, ó. Então ela vai ser negativa também. Aí eu dei um exemplo de 135 graus, né? No terceiro quadrante, a gente vai andar com esse triângulo de novo, com a mesma relação, né? Ó. E a gente vai ter o seno agora batendo ainda aqui no eixo, onde seria o eixo Y, ele vai ser negativo. Meu cosseno negativo. E minha tangente vai ser de 225 graus, igual a de 45 graus, lá no lado positivo ó, do triângulo. Por isso que muita gente fala sair pela tangente, né? Tinha uma história dessa, que eu vou sair pela tangente, ó, eu vou sair pelo canto aqui, ó. Quarto quadrante, eu vou ter o seno negativo, tá? Cosseno agora positivo desse lado aqui, e minha tangente eu já vou ler ela negativa aqui, tá? Desse lado aqui. Aí aqui, vamos ver se eu consigo abrir esse trem aí, pra gente dar uma olhada na... Acho que agora vai. Foi. Então aqui, ó, a gente tem a demonstração ó, no GeoGebra, né, que vai fazendo exatamente o que eu falei para vocês, ó, onde ele até aqui colocou a cotangente, colocou o cosseno, colocou a tangente e vai fazendo as leituras aqui de todos os valores, igual apresentei para vocês aí no slide, ó, vai formando o triângulo e vai andando pelos quadrantes aqui dentro do círculo trigonométrico. Anderson, Hum, você pode falar algo a mais sobre cotangente que eu não conheço? posso, vou chegar lá. Tá bom, obrigado. Vou chegar na cotangente. Vamos ver aqui se tá. Eu cheguei em exercícios. Bom, aí eu vou falar um pouco dessa cotangente aí para você. Deixa eu até pular um pouco. Se eu coloquei aqui nos slides. Tá. Vou pular já que você caiu nesse assunto. Antes de eu fazer os exercícios. E a cotangente, né? E cossecante e secante, que eles tanto falam. A secante, ela é 1 sobre cosseno de x, é o inverso do cosseno, tá? Aí eu não sei por que eles fizeram esses nomes, né? Para confundir a cabeça do povo. Secante é o inverso do cosseno.
cossecante é o inverso do seno. E cotangente, você acabou de me perguntar, é inverso da tangente. Simples assim. Aí deixa eu ver que eu coloquei um outro link aí para vocês. Acho que talvez... Aqui, ó, dá pra gente também, né, ir fazendo, ó, se ele vai funcionar também. De acordo com os graus aqui, você vai mexer nos graus, ó, e ele vai me dando, né, aonde que cai os valores. O gráfico é meio zoadinho, eu vou tirar aqui, ó, cotangente, secante e cossecante. Vou deixar só seno, tá vendo? Então, conforme eu vou movendo ele aqui, ó, você coloca a tela inteira aí para vocês verem. Ó, conforme eu vou movendo ele, ele vai me dando os valores, ó. Então, o seno de zero, ele é zero, né? Conforme eu vou aumentando ele, ó, 45 graus, que seria o valor que eu coloquei, vai dar raiz de 2 sobre 2, que dá 0,71, né? Quando eu chegar em 90 graus, meu seno vai valer 1. E o cosseno, que está embaixo, vale 0. Por quê? Quase cheguei, ó, 90 graus. Porque eu vou ler aqui no eixo X, ó. Meu cosseno vale 0. E o meu seno aqui, a hora que eu starto aqui no 0, ó, meu seno vale 0 e o cosseno vale 1. Então, conforme você vai mexendo aqui nos graus, ó, eu achei esse gráfico bem legal. É mais ou menos assim aqui no GeoGebra, mas é legal para você visualizar. Ó, 180 graus, por exemplo. 180 graus, eu dei uma meia volta aqui na circunferência. Então, aqui na meia volta, eu vou ter menos 1 lendo aqui no cosseno. No seno, eu vou ter 0, porque eu tenho que ler no eixo onde seria o y, ó. E aqui, a hora que eu estou com essa reta aqui no valor de π, ó, ele vai ser 0. A hora que eu estou lendo aqui. A hora que eu volto ele aqui para 270 graus, aqui embaixo, ó, você vai ter menos 1 no seno e 0 no cosseno aqui, ó. Então já dei toda essa volta na circunferência. E aí eu vou para 360 graus, que seria a volta completa. Então meu seno vai valer 0 e o cosseno vai valer 1. Né? Mais ou menos por aí, meio... Aí eu quero ver o valor da tangente. Você coloca aqui no gráfico também, tangente, vai lendo ela aqui, ó. Então tangente no valor 0, ela é 0, porque é essa reta que está no canto da circunferência. Conforme eu vou mexendo aqui com os graus, ó, tangente de 45 dá 1, né? Tangente de 5π sobre 4, ó, também vai dar 1. A tangente, então, a hora que eu dei uma volta daqui dos 45 graus e vou lá para o 5π sobre 4, vai dar 1 também, ó. E tem hora que a tangente não existe. Por isso que a hora que eu bater 90 graus aqui, ó, ela tá paralela com a reta aqui que a gente lê os valores nela. Então, como ela tá paralela, a tangente não existe. Ela só vai existir, ó, com uns 80, 88, 89 graus, ela existe, ó. A hora que eu chego no 90, não existe. Consequentemente, se eu der 270 graus aqui do outro lado, ela também não deveria existir. Tá dando um valor ali, mas ela tá paralela, né? Não deveria existir também com o arco do outro lado. Tá? E 180 graus é 1 também, que você vai ler ela aqui, ó. Tangente de 180 é igual a tangente tangente de 180 é 0 também, no caso. É igual a tangente de 0, é igual a tangente de 180 graus, que você vai ler nessa reta aqui paralela à circunferência. Tá? Então, isso que eu falei para vocês é a secante, cossecante, cotangente, seria o inverso dessas três funções. Né? Dê um pulo aí nos slides que é para
para te dar uma ideia do que é, né? Deixa eu voltar aqui. Estava nos exercícios. Só para vocês verem aonde que usa esse trem aí. Vou dar uma demonstração aí para vocês verem onde que a gente vai usar esses negócios. Vamos lá. Beleza. Então, ó. Aqui foi o que o Ricardo me perguntou aí no começo da aula. Ele falou do ângulo 345. Então, ó, esse aqui eu não tenho 345. Eu tenho 6, 8 e x, né? Então aqui, ó, sabendo que as medidas em centímetros, o perímetro do triângulo a seguir, na verdade eu estou perguntando o perímetro, mas eu vou calcular a hipotenusa, vai. Então, ó, mas dá para calcular perímetro também, vamos embora. A hipotenusa fica do lado oposto ao ângulo reto, ó. Certo? Então, o meu x é hipotenusa. Então, eu vou ter que é a hipotenusa, ou que eu chamo de A. O outro eu posso chamar de B e de C. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Minha hipotenusa ao quadrado é x, eu não sei quanto vale. O B é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O meu x ao quadrado vai dar 8 ao quadrado dá 64, mais 6 vezes 6 dá 36. Meu x ao quadrado vai dar 100. Meu x é igual a raiz de 100. Aí lembra que eu falei para vocês que normalmente a gente fala que é mais ou menos raiz de 100, né? Só que aqui no caso não dá para empregar menos, porque se eu pôr menos, não existe medida aqui negativa, só positiva. Então, como a gente está tratando de medidas, o menos cai fora. Eu vou tirar só a raiz de 100 e eu encontrei que meu x igual a 10. Que é a mesma coisa que o Ricardo perguntou do triângulo 3, 4, 5. Só que eu peguei múltiplos, né? 3, 4 e x. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai dar x ao quadrado igual a 9 mais 16. X igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, cheguei também no valor quando você tem o triângulo 3, 4, 5. Então, às vezes facilita, né, para você fazer algumas contas aí, né, você sabendo os múltiplos dele. Mas sabendo a formulinha de Pitágoras, já era, você sai dos exercícios tranquilo. Por enquanto, nem cálculo, não vi ninguém usando aqui, mas eu não sei, quis dar uma pincelada aqui para vocês, porque pode ser que mais para frente aí, não sei o que vem aí pelo curso, né? Então, já que estamos relembrando, não custa nada dar uma ideia. Aí eu venho com as relações trigonométricas, ó. Onde que eu uso isso aí, ó? Uma rampa plana, 36 metros de comprimento, faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa sobe a rampa inteira e eleva-se verticalmente d. Já até deixei a resposta aqui para a gente ver como vai calcular, ó. Mas aqui, ó, eu localizo a quina do meu triângulo retângulo. Do outro lado dela é a minha hipotenusa. A hipotenusa sempre fica do lado oposto ao ângulo reto. Então, esse cara aqui, ó, é a minha hipotenusa. Beleza? Então, ó, meu 30 graus é onde vai estar meu observador. Eu quero saber o valor de x. Então, eu vou ter que meu x com relação ao 30 graus, ele é o cateto oposto, ele está oposto ao bonequinho aqui. Cateto adjacente é o que está perto, adjacente é que vem perto, tá? Aí até eu dou uma adenda aí para os alunos, né? Normalmente quem gosta de cálculo não gosta de letras, né? Mas a gente fala adjunta de nominal. A adjunta de nominal é que vem perto do nome. A adjunta adverbial vem perto do verbo. E aqui a gente fala cateto adjacente, né? Tá perto do meu observador, ó. Tá adjacente, tá do lado dele, tá? Isso é por isso que às vezes, né,
Às vezes fala, ah, português não vai servir na matemática. E aqui a gente tem até uma relação entre os dois. Aqui o 30, você vai olhar para o outro lado. E eu tenho o quê? Eu quero saber o valor de x e eu tenho minha hipotenusa, né? Que é 36. A hipotenusa fica sempre do lado oposto ao ângulo reto. Então, se eu quero saber isso, eu vou usar corri. E eu lembro que corri é seno. E o seno que é de 30 graus, que é o que eu tenho. Então, corri vai ser x sobre 36 é igual, seno de 30 vale meio pela minha tabela lá. Ainda bem que vocês já decoraram toda a tabela. Aí, ó, a tabela eu acho que é bom saber, galera, porque eu não sei, se puder consultar, essa é a minha dúvida lá no curso, porque tem muita relação aí pela frente. Vou multiplicar em cruz aqui, produto do meio é igual ao produto dos extremos. 2x é igual a 36, meu x é igual a 36 dividido por 2, que o 2 passa aqui dividindo, meu x vai ser igual a 18. Acho que bateu a resposta, né? Tinha colocado a respostinha aqui, 18 metros, bateu, 18 metros. Certo? Então, esse x meu aqui tem que valer 18. Então, as relações trigonométricas, ela é um avanço da de Pitágoras, que a de Pitágoras eu tinha que saber 2 catetos para eu saber, ou pelo menos duas medidas do triângulo retângulo, para eu descobrir o outro lado. Aí eles inventaram o seno, né? Que aí eu consigo, com os graus e apenas um lado, conhecendo um lado, descobrir os outros. Poderia descobrir o adjacente aqui? Poderia também. Você pode ver aqui quanto que vai ser aqui, sei lá, fazer cair, né? Cair é igual a cosseno de 30 graus. Aí você pode descobrir o adjacente. Então vai ser... cair, eu não tenho aqui o adjacente, sobre 36, que é a hipotenusa. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, olhando lá na tabela. Você multiplica em cruz aqui, vai achar um número com raiz aí, mas daria para você saber o adjacente aqui também. Para isso que usa essas relações. Peguei mais uma aqui do Enem, só para ter uma ideia. Ó. As torres de Puerta da Europa são duas torres inclinadas, uma a outra, construída em Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, né? Com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. Então aqui ele falou a minha altura, né? 114 metros. E aqui ele me deu a inclinação dela, né? Ó. Então, aqui olhando, né? Nossa, ficou feio, mas vamos lá. Você vai ter aqui 15 graus, né? Então, olhando, você tem um triângulo retângulo de novo, né? Vai fechar aqui, né? Deixa eu ver se consigo fechar ele. Seria isso, né? E aqui a gente tem 15 graus. Né? 114 metros de altura, né? Essas torres são um bom exemplo de prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Tá. Utilizando 0,26 como tangente de 15 graus, tá vendo? Ele já não tem 15 graus, ele vai me dar. Consigo, Rafael. Tabela de derivada integral, tudo. Vou colocar tudo no mapa mental. E demais operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então ele quer a área aqui, na verdade, né? Aqui embaixo, né? do negócio, né? Então eu tenho cateto oposto e eu quero o adjacente, né? Ó. Tem o cateto oposto e eu quero adjacente. O cateto oposto é 114, né? Já falou que é tangente, então eu já sabia que ia usar a coca, né? Tangente de 15 graus é igual a 114 sobre o adjacente, que eu sei lá quanto que é. Né? O que ele quer saber aí é a área da base, né? No caso do prédio.
E aí, creio eu não vi aqui, mas acho que ele está falando que base é quadrada. Isso é bom saber, porque se é retangular já é outra, teria que ter outra medida. Então eu vou ter 0,26 igual a 114 sobre o cateto adjacente, ou y aqui, sei lá, né? E aí meu y é igual a 114 sobre 0,26. Isso é você chegar na prova e ter que fazer isso na mão, né? Já é para o cara perder tempo mesmo, né? Então aqui vai dar 438,4, alguma coisa lá, né? Esse 438 vezes 438, porque a base dele é quadrado, né? Se a base do prédio é quadrado, eu vou pegar esse 438 e multiplicar pelo 438. No quadrado, todos os lados são iguais. Eu acho a área aí da base, nem vou fazer toda a conta, né? Que no caso é maior que 700 metros. Vai dar aí 800 e... no mais que 800, né? Não um valor maior aí. Né? 114, o Y troquei com 0,26, é isso mesmo. 0,26 é o valor da minha tangente de 15 graus. Só para demonstrar mesmo, né? Como que usa essas relações aqui. No triângulo retangular foi traçada uma diagonal dividindo, num terreno retangular foi traçada uma diagonal dividindo em dois triângulos iguais. Isso é normal, né? Então no retângulo a gente tem o diagonal aqui, né? E ele quer saber a diagonal em metros. Então, de novo, ó, eu tenho duas medidas e eu quero saber esse. Ele não me deu ângulo nenhum, mas eu tenho que aqui é uma quina, é um ângulo reto. A minha diagonal era a minha hipotenusa. A hipotenusa fica sempre do lado oposto ao ângulo reto. Então, minha diagonal ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Minha diagonal ao quadrado vai ser 400 mais... Agora 21 vezes 21, 441. Minha diagonal ao quadrado vai ser 841. Minha diagonal vai ser raiz de 841, que dá, acho que, se eu não me engano, aqui por aproximação, né? Ó, se você não lembra, às vezes, a raiz, né? 3 vezes 3, 30 vezes 30, 0, 3, 9, 900, né? Aí você faria por 29, vou fazer aqui, não. 29 dá 841, isso aí. Então, diagonal. 29 seria o comprimento, né? Não sei se está em metros, centímetros. Então, de novo, demonstrando Pitágoras. Aqui já não conseguiria usar o triângulo 3, 4, 5, porque não são múltiplos, né, de 3, 4, 5. Ó, são outros números. Então, já não dá para usar aquele mesmo triângulo que a gente usou no primeiro exercício. Acho que o quinto e último aqui que eu vou fazer, depois o sexto acho que já é funções. Vamos lá. Teodólito é um instrumento de precisão, medir ângulos orientais e verticais, utilizar trabalhos. Uma empresa foi contratada para pintar edifício 4 andares. O cara descobriu a área. Era preciso descobrir a área do edifício. Uma pessoa se posiciona o instrumento a 1,65 metros de altura. Então, daqui para cá, 1,65 metros de altura, encontrando um ângulo de 30 graus. Aqui tem 30 graus, né? Supondo que ele esteja distante de 13 raiz de 3 metros do edifício. Então, esse cara aqui, ó, ele tá do edifício aqui, ó, ele tá me dando 13 raiz de 3 metros. E isso aqui é o meu cateto adjacente, né? Aqui eu tenho meu ângulo de 90 graus. A hipotenusa fica sempre do lado oposto ao ângulo reto.
Qual a altura em metros do edifício a ser pintado? Na verdade, ele quer essa altura total, né? Meu H aqui. No caso, como eu tenho aqui um tracejadinho aqui embaixo, né, ó, eu só vou conseguir descobrir através da fórmula, né, ó, só essa altura, a altura 1, vamos dizer, né? A minha altura total vai ser o H1, o H total, vai ser o H1 que eu descobri, mais 1,5 metros, que é onde ele posicionou o instrumento. Então, a gente tem aí cateto adjacente, quero saber o cateto oposto, hipotenusa para mim não me interessa. Então eu vou usar tangente de 30, que é igual a coca. Minha tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Eu até escrevi errado lá no slide, vou consertar para vocês. Estava raiz de 3 sobre 2, foi no Ctrl+C lá, dedo nervoso, errei. É igual a coca. Então é o meu H1, que eu não tenho, sobre 13 raiz de 3. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Caí numa regra de 3, né? Então 3H1 é igual a 13, que multiplica a raiz de 3 vezes raiz de 3. Fizemos aí a aula de exponenciação, né? E aí a gente lembra que raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, né? Isso aqui eu posso escrever como sendo raiz de 3 ao quadrado. E esse quadrado cai fora com esse aqui, né? Então eu tenho 3H1 é igual a 13 vezes 3. E logo, meu H1 é igual a 13 vezes 3 sobre 3. Esse 3 aqui passa dividindo. Como eu tenho só número multiplicando em cima e 1 dividindo embaixo, 3 dividido por 3 dá 1. Logo, eu tenho que meu H1 vale 13 metros. Não acabou o problema, porque eu tenho mais 1,65, que é onde ele posicionou o instrumento. Isso daria 14,65 metros. Seria a minha altura do meu edifício aqui. Seria a altura total que eu achei, né? Eu não coloquei as alternativas dessa questão aqui, desse FG, mas com certeza deve ter uma alternativa com 13 metros lá para você já assinalar e cair numa enrascada. Isso é outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado aí na prova. Estou puxando isso como um gancho, né? Para a gente dar uma ligada. Bom, agora, esses exercícios seriam de função trigonométrica, né? Eu vou ter que voltar para falar para vocês, né? Queria saber, antes de continuar, Rafael perguntou, peraí, por que a diagonal é ao quadrado? Desculpe, Rafael. Vou retornar lá. Por que essa diagonal aqui é ao quadrado? Porque eu usei Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao soma dos catetos ao quadrado. Tá? Por isso que esse D aqui é ao quadrado, você não pode esquecer. Eu usei a fórmula de Pitágoras. Por isso que esse diagonal é ao quadrado. Ele perguntou, eu não tinha visto. Por que considera os 4 lados? Não, considerei só os 3, porque ele queria saber a diagonal do retângulo. É o diagonal do retângulo, a hora que você traça ela aqui, ó, ela divide o meu retângulo em 2 triângulos, triângulo 1 e triângulo 2, né? Assim, esse aqui também vai ter 21, esse aqui também vai ter 20. A diagonal vai ser igual para os 2 triângulos. Tanto do triângulo 1 quanto do triângulo 2. Beleza? Eu ia pegar um exercício assim, mas para não ficar tão, né, por nada, tão extenso,
Mas tem um exercício na internet também que fala, é aqui que eles definem a sua televisão. Você vê com a coisa louca, né? Eles falam, vou comprar uma TV de 40 polegadas, né? Normalmente ele faz a medida dessa diagonal aqui, né? Por isso que é 40 polegadas. É a medida pela diagonal, 65 polegadas, assim sucessivamente, né? Isso aqui é exemplo clássico de uma TV, né? Ela é retangular e a diagonal dela é a medida que eles falam, né, de 40, 60 polegadas, assim sucessivamente, aí, que tem um monte de polegada, e tem um exercício que fala exatamente isso. Qual seria a altura, né? E a minha altura e o lado, a largura aqui de uma televisão, né, de tantas polegadas. Aí, se eu não me engano, é 25,4 uma polegada. É um medido de uma polegada. Aí você tem que converter, fazer toda a jogada aí para achar. Você... o Ricardo falou isso mesmo, é isso aí. Isso, às vezes é bom pro cara. É 25,4, é isso aí. Ele até confirmou. Isso é bom para quem às vezes fala, puta, eu tenho a parede aqui, vou ver se cabe, sei lá, no meu rack, não sei aonde. Aí você já tem, né? Como você ter essa estratégia aí, né? De saber as medidas, né? Se vai caber ou não. Então vamos lá, que esse conteúdo é meio extenso. Vamos ver se eu consigo. Se eu der conta dele hoje, muito bem. Senão amanhã a gente segue com ele, eu vou retomar ele amanhã e a gente faz exercício, né? Vamos lá. Então aqui, ó, que eu também quero passar as informações, mas também não confundir vocês, né? Tem exercício, precisa de adição, vi um exemplo esses dias que teve multiplicar um na linha para obter resultado. Manda assim para mim. É bom, Diogo. O Diogo tá mandando aí um exemplo aí. Tem sim, tem raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tem raiz quadrada à vontade aí, tá? Vamos lá. Precisa de adição. Por isso que é por isso que eu vou encaixando um negócio, uma aula na outra. Fui fazendo parte de segundo grau, fiz exponencial, porque ela tá usando de tudo aí nas aulas. Eu não vi nenhuma aula aí que ela tá usando só, tá dando um refresco aí. Ela tá usando trigonometria, tá usando log, tá usando tudo. Não vi nem exercício. Eu vejo a galera mandando os exercícios, começa a olhar, fala, vixe, ela colocou isso, colocou mais isso, colocou. Então, tipo, para eles, né? Eu vi o pessoal lá querendo, vou reclamar, vou falar. Para eles é como se a gente já tivesse isso em mente e tá fresco na mente de todo mundo, né? Num segundo grau, né? Mas não é a nossa realidade, né? De muita gente. Então, ó, na função trigonométrica, no seno, né? Voltando, eu expliquei para vocês para que a gente usa, né? Então a gente vai ter o quê? Esse gráfico aqui, ó. A hora que eu plotar o gráfico dele, né? Do seno, que aqui, acho que foi o Ricardo que falou, que trabalha com negócio de carro e tal. Essa senoide, né? Que a gente chama de uma onda senoidal, é a mesma onda que vem pela tomada da sua casa, né? Então a gente tem na tomada de todas as casas hoje, né? Uma corrente alternada, que a gente fala, onde ela alterna do positivo para o negativo 60 vezes por segundo. Por isso que a gente chama de 60 Hz. Né? Então, a nossa corrente, né? E aí também para não estender a aula, mas quem quiser depois, e eu fui lá em Itaipu, na usina hidrelétrica, né? Lá eu tive a oportunidade de ver como que é gerada a energia, né? Então aquilo ali é uma aula de física com matemática, com tudo ali junto. Então é uma coisa louca, assim, né? E quem tiver a oportunidade, quem não foi, quem puder ir, eu acho que é uma visita fenomenal e ver como que funciona uma hidrelétrica e como que é gerada a energia elétrica, né? Para nós, né? E aí agora é lógico que isso está mudando também com os painéis solares, né? Com energia limpa, mas
A nossa rede elétrica atualmente ela vem, né, com esse formato aqui de onda pela tomada, né? Existe um aparelho que chama osciloscópio, que a gente mede exatamente essa forma de onda aí. Ó, o Marcos falou que teve lá, corrente AC, o Ricardo falou. Fluente em matemática. Tô dando risada aí, beleza. Então, é isso aí, né? Então, é exatamente essa onda e por que que gera, né? Porque tem um rotor lá que a água passa em alta velocidade, né? Nesse rotor. Esse rotor tem uns ímãs lá, né? Que é um mega rotor e aí ele vai fazendo com que eu tenha indução de corrente elétrica, né? Esse é o princípio que gera energia. Então, essa onda senoidal, né, a gente parte do zero, como eu falei para vocês lá, que o raio é 1 daquela circunferência. Tem o pico em 1 aqui, ó. Depois ele decresce, cai aqui, né, em π sobre 2, ó, que é 90 graus, que eu falei para vocês. O meu seno vai valer 1, né? Quando chega em π, ele já vale zero de novo. Quando chega em 3π sobre 2, ele vai valer menos 1. 3π sobre 2, só lembrando que é 270 graus. 2π, eu dei uma volta completa naquela circunferência. Então eu estou em 360 graus. Acaba a minha circunferência nos 360? Não, eu posso dar quantas voltas eu quiser naquela circunferência. Por isso que tem exercício aí que mandou, não lembro se foi o Diogo, quem foi quem enviou. Eu até vou pegar ele como exemplo, que eles colocam lá que a resposta é x, que está com π sobre 2, mais kπ. O que é kπ? O K é uma constante e a quantidade de volta que eu dou na circunferência. Posso dar um monte de volta aqui, ó. Tá vendo que ele chegou até o 4π? 4π, na verdade, seria 4 vezes 180 graus. Não é que a volta na circunferência é 360. Como que tem mais que 360 graus? Se está dando mais que 360 é porque eu já dei mais que uma volta nela, né? Então, você não precisa parar naquela primeira volta que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se esse próprio relógio de horas ponteiros tem exemplos de ângulo. Sim, estão falando aí. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu pego para vocês esse link aí, porque o GeoGebra ajudou muito, nossa. Tá. Aqui é perfeito. Se eu consigo ampliar. Beleza. Então aqui, ó, eu clico em função seno e vou começar aqui, ó, seno de zero, né? E a gente vai começar, ó, por isso que eu expliquei para vocês da circunferência lá, ó. Começa a andar com os graus, ó. Então, ó, conforme eu vou andando com os graus, eu vou desenhando meu gráfico aqui embaixo. Então, ó, vai desenhando, ó. Então, quando chega aqui, ó, em 90 graus, acho que eu passei reto. Vamos voltar. Difícil aqui com o mouse. Ó, quando chega em 90 graus aqui, eu tenho seno igual a 1. Né? Ó, então ele está batendo no 1. Aí ele vai começar a cair de novo. Isso tudo tem a ver com o quê? Que é o que, fazendo um paralelo aqui com o que a professora fala aí de derivada. Que ele é na semana 4 que ela está falando máximo e mínimo de função. Então, assim, aqui é meu ponto máximo do seno. Vale 1. Né? Então eu tenho aqui uma concavidade voltada para baixo, né? Aqui eu tenho uma senoide, ó, seria igual uma função quadrática com concavidade voltada para baixo. Ó. Quando eu chego no π, meu seno vale zero. E aí ele começa a cair. Ó. E que eu estou no terceiro quadrante, ó, a leitura dele vai ser aqui embaixo. Ó. Então ele começa a cair, chega em 3π sobre 2, que é 270 graus, ó. Aqui tá até em graus, não tá nem em radiano. Eu tô lendo em graus e radiano ao mesmo tempo, ó. O graus tá aqui em cima e o radiano tá aqui embaixo, ó. 3π sobre 2, ó. Ele caiu para 270 graus. E aí eu vou
seguir a vida aqui, vou chegar em 360 graus. Acabou minha circunferência? Não, ó, eu posso ficar dando volta aqui nela, ó, e vou ficar desenhando esse gráfico aí até, sei lá, ó, 1000 e tantos graus. Poxa, mas não tem 1300 graus. Não tem. Não existe mesmo. A circunferência só tem 360. Significa que eu dei várias voltas aqui nela. Eu fiquei dando volta aqui com vocês, ó. Tô dando várias voltas nela. Até a pessoa só construiu até 1800 graus. Eu cheguei, né? Aqui você clicar na completa. Eu poderia continuar até com o seno aqui para trás, tá vendo? Mas no caso eu vou sair do zero, tá? Vamos sair do zero aqui para não complicar tanto. A completa seria se eu colocasse graus negativos, ó. Se eu dou volta anti-horária na minha circunferência, posso dar uma volta no sentido horário e no sentido anti-horário, mas não vamos complicar tanto. Não vi nenhum ainda com graus negativos, não. A gente está indo do positivo. Isso no seno. Função cosseno. Função cosseno, ó, quando eu zero aqui meus graus, ó. Eita, que tá difícil. Quando eu zero, eu vou partir do 1, porque eu tô lendo no eixo onde seria o eixo X, ó. Partindo do 1, eu vou começar a subir, vou começar a decrescer, enquanto meu ponto P lá, ele vai chegando nos 90 graus lá em cima, ó, que é no 1, ó, o ponto P tá aqui. Chegou no 1 lá em cima, que seria 90 graus, o meu cosseno vai valer 0. Então ele começa no 1, vai valer 0 em 90 graus. Quando ele chega no π, ele é negativo, ó, percebe que ele está para baixo, ele vai valer menos 1, que eu estou lá do outro lado. Aí ele fica lá, volta de 270 graus a valer 0 e começa a crescer o valor também quando eu chego em 360 graus. E aí eu vou dando diversas voltas aí na circunferência. Esse seria o desenho do gráfico de uma função trigonométrica, que é aqui que pega, né? 360 elevado ao infinito. Vai fazendo várias vezes aí. Bom, deu para entender até aqui, galera? É correto pensar em seno igual a eixo Y? Isso, é correto. Eu faço isso, tá? Por mim, eu penso assim, ó, Rafael, que meu eixo seno, ele tá no lugar do eixo Y. E o meu cosseno tá no lugar do eixo X. Né? Que é para você... Meu, pode ter matemática que vai me criticar. Ah, não pode. Mas é a maneira que você faz para decorar, velho. Não tem jeito. A gente é ser humano. Eu sou professor, mas também sou ser humano igual a vocês. Não tem, né? Você vai usando artifício aí. Eu vou ficar, não, tenho que cair na definição. Se você cair na definição, tá errado, né? Mas eu acho que para mim é o melhor para decorar. Onde tá o quê, né? Eu também uso assim. Uso assim, acabou. Teve gente que falou que aprendeu assim, no eixo X então. O professor explica assim, né? A gente acaba explicando para tentar deixar vocês de uma maneira mais confortável com o conteúdo, né? Agora, se eu cair para as definições, aí você fica louco, né? Você vai caindo para as definições, aí, não pode, né? Tem gente que vai falar que não, tem gente que vai falar que sim, aí, né? Mas eu para decorar, eu uso assim. Aí já fiz para vocês o gráfico do cosseno, a mesma coisa, né? E o que a gente tem, né? No caso aqui, até agora ela não usou, mas sei lá, né? A gente tem, na verdade, o que a gente chama de período dessa função. O período da função é quando ela começa a se repetir, ó. Então, aqui, no caso do cosseno, eu saí do 1, fui para o 0, fui para o menos 1, voltei no 0, voltei no 1. Quando eu voltei no 1, eu tenho o período da função, ela começa a se repetir, ó. Então, do 1, eu vou para o 0, né? Vou para o 0, vou para o menos 1, vou para o 0, vou para o 1 de novo, e assim fica eternamente, né? Então, isso aqui a gente chama de período, né? E a amplitude é a minha forma de onda aqui, ó. Seria daqui do
do eixo aqui, desse eixo do cosseno, ou do eixo que você tem em radianos, até a altura máxima aqui que você encontra, o ponto máximo aqui. Isso a gente chama de amplitude. E aí a gente tem algumas situações, que até tem uma que eu não coloquei aqui ainda e já apareceu exercício também. Então, assim, a gente pode multiplicar o 2 por seno de x, ou cosseno de x, ou tangente de x, que seja, ou cossecante de x, ou secante de x, ou cotangente de x, que a gente tem os inversos também. A gente pode modificar o valor de x lá dentro do seno, a gente pode multiplicar por 2 fora, pode modificar o valor lá dentro, pode somar ou subtrair um valor a ele, e a gente ainda pode inverter o sinal. E a outra situação que eu não coloquei ainda, talvez até vou pôr aqui no slide depois, antes de mandar para vocês, você pode elevar ao quadrado, né? E aparecer um exercício aí, seno ao quadrado de x. Né? Então, você tem um quadrado aqui dentro ainda, né? Aí, quando você eleva ao quadrado, aí já é outra situação, né? Que vai aparecer aí, e aparecer um exercício. Então, ó, quando você põe o 2 na frente, o que acontece? O seno de x, a gente tem aqui a senoide. Ó. Saí do zero, fui em 90 graus para valor 1, 180 eu voltei para o zero, 270 eu fui para menos 1, 360 estou no zero e assim sucessivamente. Se eu coloquei o 2 na frente, eu aumento a amplitude da minha onda. Ó. Ela vai bater de 2 a menos 2. A minha amplitude passa a ser 2 no caso. Né? Lá em eletrônica a gente fala de tensão pico a pico, né? Que é daqui, desse pico até esse outro pico aqui. Normalmente em eletrônica a gente usa essa nomenclatura. Então, aqui então, do zero a gente vai para 2 agora, quando é 90 graus. Né? Quando é 180 eu volto no zero, quando é 270 eu vou para menos 2, porque eu tenho 2 aqui fora multiplicando. E quando eu tenho meio, né? Quando eu tenho meio, eu, ao invés de aumentar a amplitude, eu diminuo a amplitude, ó. Ele vai de meio a menos meio só. Então eu reduzo a amplitude da minha onda, né? Senoidal. Ou cosseno, que seja. Né? No seno, quando eu coloco 2x lá dentro, quando eu coloco 2x, significa que eu estou aumentando a minha velocidade que eu dou aquela volta. Né? Então seria mais ou menos isso. Ó. Então eu saio do zero e nos 45 graus aqui, π sobre 4, o meu seno já está valendo 1. E não mais em π sobre 2, porque eu multipliquei por 2 lá dentro. Né? Em π sobre 2 eu vou valer 0. Né? Em 3π sobre 4, 270 graus, eu vou valer já menos 1, porque eu estou aumentando aquela velocidade. Então, quando eu mexo naquele valor lá dentro, eu altero o período aqui, né? Da minha onda. E no meio, eu vou dar na verdade, eu vou diminuir a velocidade, né? Então, no meio, sai do zero, quando for π, o meu seno vale 1. E quando for 2π, ele vai valer 0. Aí ele vai chegar a valer de novo menos 1 lá em 3π. Em 4π ele vale 0. Então dei uma modificada aqui na minha forma de onda no seno. Estou pegando o seno como exemplo, né? No cosseno, você sairia do 1 e iria para o 0. Isso é o contrário. E quando você põe 3 mais? 3 mais significa que eu vou subir, ó. 3 casos aqui. Eu pego a onda que estaria aqui nesse eixo de radianos e ela vai subir 1, 2, 3 casas. Ó. Agora, no caso, o meu eixo estaria aqui no 3. Ó. Seria a mesma forma de onda que estaria aqui no 0, agora ele está lá no 3, eu subi ela. Né? E se eu colocar negativo, eu vou descer ela. Aqui, então, eu vou ficar com negativo. Certo? E se eu inverter o sinal? Que a derivada, na verdade, de cosseno é menos seno, né? Cosseno é menos seno de x. Se eu inverter o sinal, eu inverto a forma de onda. Ó. Eu saio do zero, ao invés de eu
de eu ir para 1, crescer, né? A minha senoide crescer nos 90 graus para 1, ela vai decrescer em menos 1 no 90 graus. Aí ela vale 0 em 180, vale 1 em 270, vai valer 0 em 360. Então eu inverto minha forma de onda porque eu coloquei o sinal negativo. Deixa eu ver o que eu coloquei no link aqui para vocês. Acho que talvez colocado alguma coisa aí para vocês entenderem um pouco. Ó, aqui você pode mexer em tudo. Eu coloquei, para não dar um bug na cabeça, eu coloquei os negócios separados, né? Aqui você pode detonar, né? Ó. Então, o A é o que está aqui fora, ó. O B está lá dentro. Eu nem coloquei esse mais C aqui, ó. E aqui também não tem ao quadrado. Ainda ele colocou um D aqui fora, mas beleza. Né? Eu estou mexendo aqui no período, na amplitude, e ainda posso somar um valor. Então, sei lá, você pode chegar e mexer em todos os valores ao mesmo tempo. Ó. Eu estou mexendo no A. Por enquanto, eu estou aumentando a amplitude da onda. Estou mexendo no B que está lá dentro. Estou mexendo no período da onda. Vou mexer no C, que ainda estou somando um outro, né? Ó, mexe de novo no período. Né? Que eu desloco, né? Na verdade, ó, a onda fica com o mesmo período, mas eu desloco ela para a direita ou para a esquerda. Meu D é a mesma coisa desse último que eu falei da soma. Ó. Ou sobe ou desce a onda, de acordo com o que vai. E ainda faltou o quadrado aqui, que ele também não deu um exemplo. Né? Isso na seno. Na cosseno também vai fazer a mesma coisa. Ó. Mexa no período, mexa aqui, posso subir e descer essa onda, posso aumentar e diminuir a amplitude, né? E a tangente tem um gráfico desse louco aqui, né? Na verdade, a tangente ela não tem um gráfico igual do seno e cosseno, né? Ela é essa onda, né? Doida aí, ó. Tá vendo? Ela faz esse formato de onda, né? Então, nada impede, eu coloquei para vocês separado, mas nada impede de você ter as 3, 4 situações ao mesmo tempo acontecendo. Aí já falei das relações inversas para vocês, do secante, cossecante e cotangente, né? E aqui, ó, para terminar, aqui já é 10h20, a Bianca disse que o dela também não teve. Aqui a gente vai ter uma relação fundamental, né? Onde a gente tem que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de alfa, que seria um ângulo, é igual a 1. E aqui que é a demonstração que eu falei para vocês. Ó. Eu vou pegar lá o início da aula, Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado do triângulo retângulo, mais a soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então eu tenho que o seno ao quadrado de alfa, vou posicionar ele aqui. Ó. Alfa pode ser qualquer ângulo. Seno é corri C sobre A. Certo? Só que o seno está ao quadrado. Se está ao quadrado, eu vou ter C ao quadrado sobre A ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa é KI. B sobre A. B ao quadrado sobre A ao quadrado. Então, se eu somar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, você vai dar 1. Por quê? Porque se eu pegar C sobre A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado, soma de frações com denominador igual, mantém o denominador e soma em cima. Então, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado em cima, no numerador, sobre A ao quadrado no denominador. E o que é B ao quadrado mais C ao quadrado? É a mesma coisa que A ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Então, se eu dividir A ao quadrado por A ao quadrado, dá 1. Por isso que na relação fundamental, né, a gente tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vocês vão ver por aí em algumas
em algumas tabelas que tiver aí, né? Na verdade, isso é uma relação fundamental. E delas surgiu umas identidades também, né? Tangente de x é seno sobre cosseno, né? Secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Cossecante ao quadrado de x é 1 mais cotangente ao quadrado de x. Cossecante vezes seno dá 1, secante vezes cosseno dá 1, cotangente vezes tangente dá 1, né? Que é o inverso de um vezes o outro, né? Vai dar 1. O inverso do cosseno vezes o cosseno tem que dar 1. O inverso da tangente vezes a tangente tem que dar 1, né? E assim sucessivamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Acho que seria isso. Amanhã eu pretendo fazer os exercícios. Achei que até a aula rendeu aí. Tiveram dúvidas, mas nem tanto. Amanhã a gente vai fazer mais exercícios sobre essas formas de onda, né? Vou fazer com vocês exercício. E aí, em paralelo a isso, eu vou tentar colocar. Vou tentar não, vamos colocar os exercícios aí da professora junto, né? Para vocês verem como funciona isso na derivada, né? Que a derivada, na verdade, né? Ó, só recapitulando aqui para finalizar. O meu limite, tá? O limite é quando eu estou chegando perto do valor. Então, eu vou analisar a função quando eu estou chegando. Limite tendendo a zero. Então, quando eu estou chegando a zero, é o meu limite. E aí, na definição, eu tenho limite pela esquerda e pela direita. O que seria isso? Quando eu estou tendendo a zero pelo lado negativo e quando eu estou tendendo a zero pelo lado positivo. De um lado e de outro aqui da função. Então, isso é limite. A derivada, que por isso que a gente acha o ponto de máximo, que ela explicou aí na quarta semana, ela é uma reta tangente. Então, é uma reta que eu passo aqui, ó, bem aqui, vamos dizer, na ponta dessa senoide aqui que tá, ó, bem no ponto máximo dela, eu passo uma reta aqui. Então, eu consigo, derivando a função, chegar nessa tangente, nesse ponto, né? Que seria, ela fala que é a variação do limite. Tem lá a definição. A definição, às vezes, é importante a gente saber, porque eu vi que teve alguns alunos que caiu definição. Então, pode ser que na prova caia alguma coisa sobre essa definição. Então, o limite é só quando você chega próximo e a derivada é quando você vai medir a taxa de variação. Você está chegando aqui, ó, uma reta tangente a esse ponto máximo. Por isso que na quarta semana ela está falando sobre máximos e mínimos aí de função, né? Só que aí ela fala na parte matemática, né? E aí, se você não tem toda essa bagagem aqui, como que a pessoa vai entender? Por isso que eu escrevi lá no grupo, não tem como você seguir se você não ter essas ideias que eu passei aqui para vocês até hoje, né? De exponencial, logaritmo, radiciação, de função. A gente começou de função de primeiro grau, né? E eu tô fechando uma revisão de segundo grau assim expressa com vocês, no caso hoje aqui, né? Certo, galera? Alguém tem dúvida?